Então, gente, como você já estudou, as partes do corpo, elas podem ser divididas em categorias, como células, tecidos, órgãos, sistemas, que a gente viu na aula anterior. Em alguns sistemas, os órgãos atuam de forma conjunta para desenvolver, né, o desempenho de determinadas funções. A gente viu anteriormente, no exemplo que a gente viu na hora da aula, que o sistema nervoso, por exemplo, que é comandado pelo cérebro, ele pode agir também com outros sistemas, como, por exemplo, o sistema tegumentar, a pele. Quando você toca em algum lugar que está quente, você percebe, o cérebro percebe, né? E aí o sistema tegumentar, junto com o sistema nervoso, entra em contato com o sistema muscular, e aí você tira a mão daquele lugar para você não se queimar, porque você percebeu que está quente. Então, em todos os 3 sistemas funcionando, pelo menos, para poder fazer essa ação, né? E aí no sistema nervoso, as funções, elas integram as outras partes do corpo. Então, fazem a coordenação e a regulação do nosso corpo, né? Então, alguns exemplos de sensações e ações que são coordenadas aí pelo sistema nervoso, né? Tenta imaginar como você está se sentindo nesse momento. É um exemplo de sensação, né, ou de uma ação que é coordenada pelo sistema nervoso. Outra sensação, outra ação é o que você está pensando nesse exato momento. Para alguns segundos e pensa. Isso também que você está pensando é coordenado pelo sistema nervoso. O que você está ouvindo? Que barulho você está ouvindo agora? Está na cozinha? Está no quarto? Está ouvindo música? Está ouvindo o carro passar lá fora, igual eu? Então, isso que você está ouvindo também é coordenado pelo sistema nervoso. Bem como se você se lembrou de alguém que você gosta, né, que você ama muito, um familiar, e aí também é coordenado pelo sistema nervoso. Sua respiração e seu coração, né, tá no mesmo ritmo aí, ó, mesmo sem você pensar nisso. Esse movimento, você pega no seu coração, você sente ele bater sozinho, no mesmo ritmo. Esse movimento do coração, esse ritmo, está sendo coordenado aí pelo seu sistema nervoso também. Mesmo que você não esteja nem pensando em fazer isso. Eu quero controlar agora o meu coração. Você não está nem pensando nisso e está acontecendo. Então, isso é coordenado pelo sistema nervoso. Aqui a gente tem o neurônio, que é a célula básica do sistema nervoso. No sistema nervoso, né, o sistema nervoso, ele recebe informações ou estímulos, tá? Esses estímulos, eles de todas as partes do corpo é que ele recebe, né? Como, por exemplo, uma sensação tátil, que é aquele exemplo que eu dei de você tocar em alguma coisa, né, de uma superfície. Quando esse estímulo chega a um neurônio, ele gera impulsos nervosos. Então, não esqueçam, o impulso nervoso é gerado pelo neurônio, aqui, ó, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Os neurônios, eles se conectam aos outros, formando uma rede de transmissão, né, de impulsos nervosos. Então, um neurônio grudado nos outros vão formando uma rede de neurônios aí, que vão passando impulsos nervosos de um para o outro. E os impulsos nervosos, eles são recebidos pelos dendritos, né? Então, os dendritos, que são essa parte bem aqui, ó, que a gente está vendo, recebe os impulsos nervosos. Olha aqui as terminações deles, ó. Os dendritos, que estão ligados aqui no corpo celular, essa parte aqui é o corpo celular, né, onde tem o núcleo, onde se localiza a maior parte das organelas, que é o corpo celular. E aí, professor, ele também tem uma cauda, né? Então, essa cauda, gente, é o axônio. Conduz os impulsos nervosos do corpo celular até as terminações aqui do axônio. Essas terminações do axônio, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou desenhando, elas se ligam a dendritos de outro neurônio aqui, ó. Dendrito, digamos que aqui tem um outro neurônio, né? E tá ligado aqui no outro dendrito, no outro neurônio, e assim formando toda uma rede de neurônios. Então, os impulsos nervosos eles são recebidos pelos dendritos, depois passa pelo corpo celular, ó, primeiro dendrito, depois passa pelo corpo celular, 2, ó, corpo celular, e por último seguem pelo axônio, 3. Esse meu 3 tá horrível. 3, pronto. Sou péssimo para desenhar com mouse. E aí daqui passa aqui para as terminações do axônio, e é recebido pelo próximo dendrito, depois pelo próximo corpo celular e pelo próximo axônio, e assim sucessivamente. Aí o impulso nervoso vai passando de um neurônio para outro neurônio, tá bom, gente? Os neurônios,
eles, além de existir os neurônios no sistema nervoso, há outro tipo de célula que é chamada de células da glia, completo mesmo. Não é glia, é células da glia. O nome é células da glia. Os dois, as células da glia. Isso é o nome desse outro tipo de célula, né? Serve de suporte, que dá proteção, não suporte e proteção para os neurônios. Então, qual que é a função, professor, da célula da glia? Suporte e proteção para os neurônios. E também, gente, eles encaminham nutrientes a essas células, né? E favorecem a condução rápida dos impulsos nervosos. Então, elas ajudam a conduzir rapidamente os impulsos nervosos lá pelos axônios, ó. Aqui a gente está vendo nessa imagem verdadeira o núcleo de uma célula da glia. Olha aqui, ó, o núcleo da célula da glia. Elas estão todas grudadinhas umas nas outras, por isso que a gente não está vendo a membrana. Mas aqui a gente consegue ver os núcleos, ó. Esse aqui grandão é o neurônio, tá? Os pequenininhos são o núcleo das células da glia. E a célula da glia mesmo, no geral, professor? Então, a célula está grudadinha uma na outra aqui, ó. A gente não sabe aonde uma começa e aonde a outra termina. A gente só sabe que esse aqui é o núcleo. Porque essa imagem é uma imagem verdadeira, tá, gente? Então, resumindo, os impulsos nervosos, eles passam pelo dendrito, depois passa pelo corpo celular e, por último, pelo axônio. Vocês não podem esquecer disso. Esse GIF aqui do lado está mostrando mais ou menos como que funciona a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, né? Acontece através da sinapse. Então, a sinapse, ela é feita de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Essas substâncias, os neurotransmissores, eles saem de um neurônio, passam ali, fazem a sinapse, ficam entre um neurônio e outro, e esses neurotransmissores passam para outro neurônio ali, e assim sucessivamente. Olha, a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente pode perceber que nessa imagem aqui, ó, a gente tem o axônio, que é essa parte aqui da célula, ó. Essa parte aqui toda é o axônio. Aqui a gente tem o corpo celular, e essa parte aqui da extremidade do corpo celular é um dendrito, né? No final do axônio, ó, no final do axônio, a gente tem aqui, ó, a extremidade do axônio, a gente tem a sinapse, que é o final de um axônio e o início do dendrito do outro, ó. Tá aqui o dendrito do outro. E essas bolinhas aqui são os neurotransmissores. Quando eles chegam aqui, eles fazem a sinapse, que é esse espaço que tem aqui entre um neurônio e o outro. Que parte do neurônio? A extremidade do axônio do primeiro neurônio para o dendrito do segundo neurônio. É esses dois que se ligam, o final de um neurônio e o início de outro. Ou seja, o final do axônio e o início lá do corpo celular, que é o dendrito. E aí, quando eles chegam muito próximos, os neurotransmissores passam de um para o outro. Né? Aí existem também, gente, neurônios que fazem sinapses com outro tipo de célula, tá? Não precisa ser só do neurônio para o outro neurônio. Pode ser de um neurônio, por exemplo, para uma célula muscular, que é o que a gente está vendo aqui. Né? Os neurônios, eles transmitem impulsos nervosos até as células musculares, liberando neurotransmissores nas sinapses. Não é assim que funciona a passagem dos impulsos nervosos? Então, ó, liberando neurotransmissores nas sinapses. Imediatamente, as células musculares captam os neurotransmissores e são ativadas e se contraem, né? E é assim que faz a contração muscular. Quando o músculo se contrai ou quando você faz um movimento ali de contração e relaxamento do músculo, né? Os dendritos recebem a informação, ó, passa pelo impulso nervoso, passa pelo axônio. Quando os axônios, as extremidades dos axônios estão ligadas nas células, ó, encostadas na célula do músculo, a sinapse entre neurônios e a célula muscular. E aí a célula muscular está aqui, representada aqui por esses tubinhos aqui, ó. Cada um desses aqui são várias células aqui do sistema muscular. E aí o neurônio, ele encostado na célula muscular também passa impulsos nervosos, faz com que a célula muscular vibre, né? Isso, essa vibração, essa contração acontece naturalmente, para você se movimentar, ou pode acontecer involuntariamente, como é o caso das cãibras, né? Quem tem cãibra, quem já teve cãibra, sabe que o músculo se contrai sozinho. Isso também é impulsionado por neurônios que estão ali próximo das células musculares. Tá bom, gente?